E a primeira impressão que tu teve, assim, como tu já tinha visitado, né, o mundo árabe, enfim, antes de ir morar aí, mas tu acha que quando tu foi morar, quando tu realmente começou a, a viver o cotidiano da cidade, tu acha que tu percebeu algum choque cultural a mais que tu ainda não tinha percebido ou não? Sim, com certeza. Né? Essa é uma pergunta muito importante e até diria impactante para nós, né? Quando, principalmente vindo do Brasil, um país que é extremamente aberto, né? Um país que realmente nós temos essa questão da roupa, a questão da música, a questão da dança, a questão de sermos mais expressivos e um país mais conservador. Então, esse foi o primeiro choque cultural. A questão da língua é muito interessante. Essa foi até uma das questões da minha tese, do meu mestrado. Eu fiz o meu mestrado em relação às mulheres expatriadas que também aproveitam as oportunidades novas em países como um país de Oriente Médio. E nós vimos que as mulheres, elas perdem a sua identidade. E foi um pouco do que aconteceu comigo, porque no momento eu trabalhava, eu tinha a minha vida, eu tinha a minha independência, eu tinha uma história, eu tinha um ser, né, criado, uma imagem, e de repente aquilo foi desconstruído e eu tive que reaprender a me encontrar, a me buscar de uma outra forma. Foi aí que esse mestrado surgiu e eu comecei a trabalhar, enfim. E voltando aí para a pergunta, né, em si, eu acho que esse choque para muitas mulheres ou muitos, né, homens também que se mudam para o mundo árabe é o idioma, a língua, porque no mundo árabe o árabe é uma das línguas oficiais, porém o inglês é a segunda língua oficial, mas é a mais utilizada. Então, a comunicação é facilitada por esse intermédio, né, através do inglês, do uso do inglês. E como eu já sabia, o inglês para mim não foi um empecilho. Mas eu diria que o fato de você não ter um apoio em casa, não ter seus amigos, sua família, Ah, esse imagino. outro choque cultural. Nossa. Então, esses fatores contribuem muito para nós pararmos um pouco e agora, o que que eu faço? Estou num país, né, que é diferente, os costumes são diferentes, a língua é diferente e a religião é diferente. Então, é realmente você voltar para dentro de si e, novamente, o que de bom eu posso tirar desse momento em que eu estou vivendo? Nossa, que demais. Eu quero voltar no que tu falou Sim, da tua tese, sim, sim. tá? É, por que tu falou da questão da identidade? Tu tá falando da questão da identidade da mulher, isso? Exatamente, exatamente. E por que tu fala que não é o não é, não é, eu não sei se tu falou no teu caso específico ou se é o caso de Sim, todas as mulheres que vão para o mundo árabe, de todas as mulheres. sim. Por que refazer? Por que acontece de ter que refazer a identidade? Ótimo ponto, e eu acho que vale a pena essa pausa aqui. Muito obrigada por essa pergunta, e é um momento muito importante onde nós, mulheres, essa minha tese foi feita com 30 mulheres de comunidades diferentes, de culturas diferentes, e todas mulheres que Mas abriram todas do mão, mundo árabe, todas do mundo do inteiro, mundo inteiro, não só tá? do mundo árabe, sim, sim. Tá. Eu tive pessoas do mundo árabe, tive mulheres do mundo árabe, então a população, né, as entrevistadas foram do mundo árabe, mas nós tivemos também mulheres do mundo todo. Então, essa pesquisa, né, essa tese nos mostrou? Que mulheres que, a princípio, todas elas tinham filhos, todas elas tinham um trabalho, ou de alguma forma tinham cargos que eram muito expressivos, muito significativos no seu país, e num primeiro momento elas se veem
distante de tudo isso. Elas abriram mão de tudo isso para apoiar a carreira do seu marido fora, no exterior. Sim. Então, todos eles foram contratados por empresas multinacionais e as mulheres vão com os seus maridos para apoiar e os seus filhos. E aí, no momento, quando a gente toca nessa questão da identidade, que é uma coisa assim muito sutil e a gente só percebe quando a gente está vivendo isso, é que eu era a Adriana, que tinha sido comissária, depois virei empresária, empreendedora, e num terceiro momento eu passei a ser a mãe do Pedro, a esposa do Paulo, e depois um pouquinho a mãe da Emanuele. Então, aquela mulher que era ativa, que tinha uma força no mercado de trabalho, que tinha uma atuação, passa para um segundo plano para ser mãe e esposa. E isso gera um conflito também, sabe, na nossa cabeça. Então, é ótimo, é óbvio, não vou dizer, né, uma vida realmente privilegiada, oportunidade, mas quando a gente passa a se enxergar novamente e fala, tá, e agora? Existe um estudo muito bacana sobre o ajustamento dos expatriados, um estudo científico, que fala das fases de adaptação de um expatriado fora do Brasil. Ou de um país, exatamente, ou de um país que seja o seu país de origem. Então, ele fala, o primeiro momento é a lua de mel. Tudo é maravilhoso, você vai Sim. encontrar o novo, você vai, nossa, comer coisa diferente, você vai ter acesso, né, a várias coisas que você não tinha no seu país. Daí chega uma fase que você começa a perceber que isso assim não está ali muito legal, né? Você, opa, peraí, então é aquela fase meio que do choque. Daí você começa a entrar em depressão, porque você sente falta da sua família, dos seus amigos, você quer ter a comida, o feijão brasileiro que você não vai encontrar, Entendi. aquela manicure que você, olha, vamos marcar unha, você não tem mais isso, médico para os filhos. Então, muitas coisas realmente assim que podem parecer corriqueiras enquanto nós estamos no nosso país, mas quando a gente muda, cria assim um mundo, uma perspectiva totalmente diferente e nos faz entrar nessa depressão. E aí, o que acontece? Aí tem a fase que você aceita isso tudo, ok, então agora, de agora para frente, é a minha realidade. O que eu posso fazer? Então, por isso que eu falo, aí sim eu enxerguei as minhas oportunidades. E aí eu Entendi. comecei a criar para mim uma outra história, a redesenhar com o que eu amava fazer, que era estar com pessoas. Então, eu redesenhei uma nova profissão para mim, um novo contato, um novo mundo, e aí sim eu criei uma nova identidade, adaptando tudo aquilo que eu trazia de bagagem como ser e como profissional. Nossa, que demais. Tu tem a noção de que isso que tu falou é inspiração para tu tem a noção de que isso é inspiração para outras mulheres? Olha, eu estou arrepiada aqui, eu agradeço as suas lindas palavras, mesmo me traz assim uma emoção muito grande, porque a partir daí que nós criamos o Expats and Entrepreneurs, que você falou um pouquinho, porque mulheres que tinham, para você ter uma ideia, né? Na minha pesquisa eu tinha mulheres que eram arquitetas e passaram por várias profissões, viraram designer de jardim, utilizando a sua arquitetura, os seus olhos, né, inspiradores. E tive mulheres que eram médicas e, de repente, criaram uma loja de roupas para bebê. Tinha mulheres que eram também ou profissionais liberais de alguma forma e se associaram a amigas e juntas criaram algum doce caseiro que faziam a partir de casa. Então, a gente vai perceber que isso, num primeiro momento, pode parecer assim, mas ela está ganhando tão pouquinho, né? Está vendendo um doce, por exemplo. Mas esse doce, para ela, está trazendo autossatisfação, está trazendo aquela alegria de volta e ajudando a construir essa nova identidade. E, num segundo momento, também mostrado na nossa pesquisa, vai fazer com que essa mulher, no futuro, possa empreender de novo. Então, hoje, ela é uma empreendedora de casa, que o foco da pesquisa foi a mompreneur, ou seja, a mãe que empreende de casa,
para conciliar esse horário que as crianças estão na escola e elas podem daí fazer alguma coisa para ter a liberdade, já que não tem aquela rede de apoio que nós falamos, e num segundo momento que as crianças começam a crescer, que ela já se vê mais forte, independente, né? Mais uma palavra que eu não gosto muito, mas empoderada. Uhum. Virou um pouco clichê, mas é isso, é aquela confiança, é o self-esteem que a gente fala, que daí ela vai, né, prosseguir pelo empreendedorismo até criar outras oportunidades. Hoje, olha, oportunidade é o tema aqui do nosso É a bate-papo, né? oportunidade, exatamente. É.